Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, Ituano e Guarani se enfrentaram na noite do último sábado no Novelli Júnior. O Bugre, que nem sequer havia balançado as redes na competição, enfrentava a equipe de Itu, que na rodada anterior tinha derrotado o Corinthians dentro de casa. E foi a equipe mandante que chegou primeiro ao ataque. Em um chute de Tony Anderson de fora da área, Douglas Borges evitou o gol do Galo. 2 minutos depois, foi o Guarani que chegou à meta do adversário, e dessa vez com mais intensidade. Derek acertou uma bomba que parou na trave. Pouco tempo depois, Bruno Mendes teve mais uma chance de abrir o placar para o Guarani, mas mesmo sem goleiro, o atacante conseguiu perder o gol. Apesar de um primeiro tempo bastante disputado entre as duas equipes, Humberto Louser foi quem mais saiu preocupado. Chay, que estava apenas na sua segunda partida como titular pela equipe bugrina, saiu carregado após uma dividida com o adversário. Ainda na primeira etapa, o Guarani novamente chegou ao ataque. Com um grande passe de Bruno Mendes, Reinaldo ficou sozinho para abrir o placar e fazer o primeiro gol do Bugre na temporada. Já no segundo tempo, após uma falta de Marcel em cima de Reinaldo, Mike foi para a bola e acertou o ângulo, um golaço para aumentar a vantagem do Bugre. Golaço! Golaço! Gol do Bugre! Mike! 20 minutos depois, em um belo contra-ataque, João Vitor fez uma boa jogada individual. Tocou para Reinaldo, que acertou um lindo chute de trivela, sem chances para Jefferson Paulino. 3-0 Guarani. Bateu golaço! Gol do Bugre! Reinaldo de novo tem a 20 estampada na camisa. No final da partida, Marcel ainda tentou diminuir para o Ituano. Após cruzamento na área, o zagueiro subiu sozinho e cabeceou por cima do gol. Final da partida no Novelli Júnior, Ituano 0, Guarani 3. E após conhecer sua primeira derrota dentro do Novelli Júnior, o Ituano se prepara para enfrentar o Novo Horizontino na próxima quinta-feira pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Já o Guarani, que conheceu seus primeiros gols e sua primeira vitória na temporada, se prepara para enfrentar o Mirassol dentro de casa. Então, independente de quando você joga com o Corinthians ou com o Guarani, ou quem for, foi o que eu comentei ali com eles. A gente tem que, em nenhum momento, se desfazer daquilo que a gente entende que vai levar a gente a ter volume, a chegar. Nós tivemos chances, nós chegamos no último terço, nós criamos algumas mais situações, tivemos volume, mas não foi feito aquilo que a gente espera, que são os gols. Pelos resultados adversos, a gente não tinha, a gente estava se ocupando com aquilo que a gente precisava fazer. E hoje, de novo, nós jogamos bem. Fizemos um grande jogo contra o Corinthians, fizemos um bom jogo contra o São Bernardo, com 19 finalizações. A gente foi a equipe que mais finalizou na rodada. E hoje a gente veio jogar fora de casa, mostrando essa identidade de jogar dentro e jogar fora de casa, com esse ímpeto de querer vencer, que foi assim também na arena contra o Corinthians, do início ao fim, subindo as linhas, pressionando o adversário. Hoje a gente contou com a felicidade da bola entrar, fomos mais eficazes. Gleger Zorzin, já vamos comentando, né? Aí o primeiro gol, Reinaldo, a batida perfeita para fazer 1-0. Você vê a importância que é um jogador como o Bruno Mendes, né? Ele tinha perdido 2 gols. Um, inclusive, eu até falei, não entendi o Bruno Mendes aí e tal, mas a gente sabe que é falta de ritmo, né? Tava um tempo sem jogar. Pô, não me recordo a última partida que o Bruno Mendes foi escalado de começo. Não me recordo. E aí entra e tal, mas aí você vê a qualidade, a bola chega lá, o pivô, aí ó, e bota o Reinaldo em condições. E pegou o Reinaldo num dia inspirado, né, Batista? O Guarani realmente fez uma bela partida. Temos que ressaltar aqui, ó, Reinaldo, Derek, né, o meio de campo. O Guarani perde o Chay no comecinho do jogo. Pô, e agora? Como é que vai fazer? Não tem um meia de articulação, um meia de ligação. Não, Humberto traz o Matheus Bueno ali,
3 volantes, mas com uma alternância de saída, de transição, de recomposição. Parece que o time já está jogando junto há muito tempo no meio de campo. Eu disse isso na transmissão da Rádio Bandeirantes, né? E aí, o atrás ali muito bem organizado também, os laterais mais defensivos, né? O Heitor fazendo um bom jogo também, o Mike depois foi coroado com um belo gol, um golaço. O Guarani, Batista, vinha numa crescente, nós falávamos sobre isso. O Humberto disse isso, jogou bem contra o Corinthians, fez um jogo muito bom, muito sólido, né? Porque enfrentou a equipe de São Bernardo, que é uma equipe que joga junto, né? Que tem um entrosamento, e o Guarani foi lá, mas empatou em casa, tá aí, foi lá em Itu, recuperou os pontos. Então tá recuperado. Sem dúvida nenhuma, foi um belo jogo. E eu queria aqui, eu falei isso depois do jogo na Rádio Bandeirantes, parabenizar o trabalho do Humberto Lousa. Tá? Porque durante a semana, porque isso, porque pode ser mandado embora, porque que tá acontecendo, porque não sei o quê. Não, calma. Ele é bom treinador, né? Sabe organizar, sabe o que está fazendo. E o Humberto está corretíssimo naquela questão do Rez. Ele não pode perder o comando. E mostrou nesse jogo aí que ele tem comando do time, tem pulso firme. E o Guarani fez um belo jogo. E se continuar nessa crescente, o Guarani vai buscar a classificação no grupo, Batista. E para você, CH, vitória bugrina 3-0 lá em Itu. Olha, Batista, eu estou com a mesma opinião que eu estava antes desse jogo. O trabalho está no começo. Se não der tempo para o Humberto, ele não vai conseguir construir um time confiável. E o que aconteceu é que encaixou um bom jogo. Você veja, mesmo com o problema do Chay, no primeiro tempo, ele substituiu, colocou uma peça e o time continuou jogando bem. Por quê? A principal novidade para mim foi ter colocado o Bruno Mendes de começo e o Derek um pouco mais afastado da área. Funcionou, não é? Então tem 2 caminhos, ou você acredita naquele comandante que você escolheu para ser o técnico do seu time, ou você não confia. E eu continuo com a mesma opinião. O Humberto Lousa sabe o que está fazendo. Resta o time estar bem fisicamente primeiro, para depois as peças se encaixarem e o time começar a passar confiança. Faz parte do início do trabalho, não é? Mas sem dúvida, o Guarani fez um belo jogo. Parabéns aos envolvidos, o Gleger já disse nominalmente quem foi bem, quem não foi tão bem assim, mas a maioria dos jogadores do Guarani contra o Ituano jogaram muito bem, por isso venceu 3-0, com autoridade, com personalidade. Agora, tudo isso, esse bom futebol que encaixou para esse jogo, só é construído com o tempo. Infelizmente, no Campeonato Paulista não há tempo. Agora, as escolhas que ele fez, diferente das escolhas que ele fez contra o São Bernardo, foram muito boas. Por isso, o Guarani venceu. Olha aí o golaço de falta do Mike. Guarani nos últimos 3 anos vem fazendo 1 gol de falta por ano. Antes desse aí, Diogo Matheus, em março de 2023, Taça Independência, marcou um golaço. O próprio Diogo Matheus, em 2022, no dia 27 de janeiro, até uma coincidência, né? Porque o Mike marcou no dia 27. E em 2022, o Diogo Matheus marcou contra o São Paulo. Eu me lembro desse jogo. São Paulo, no dia 27, fez um golaço. E antes o Lucas Crispim contra o Oeste, no dia 31 de agosto de 2020. Esperamos que o Guarani quebre o seu paradigma, né? Porque é muito pouco. Marcar 1 gol de falta por ano. Dá uma olhada na imagem aqui, ó, se puder para voltar o auxiliar, né? Meio que não acredita, ó. Quer ver? Depois volta a imagem aí, foi muito legal. Ô Batista, mas isso daí é treinamento, né? Isso daí é treinamento. Olha aqui a imagem, olha lá, ó. Olha lá, meu Deus, que golaço. E assim, ó, é treinamento, é o dia a dia, né? É o treinador ajustar lá com o pessoal da fisiologia, que às vezes são muito... Eu não vou dizer rígidos, né? Mas os caras cobram muito da questão de se preservar. Deixa pro jogo, né, CH? Não, vou treinar aqui. Não, guarda pro jogo. Mas isso aí, se não treinar, não tem como fazer no jogo. Tem essa queda de gols de falta deve-se muito a isso, viu, Batista? Olha, eu cheguei no Corinthians, CH, você se lembra disso? O Marcelinho Carioca, ele treinava 50 faltas de manhã e 50 à tarde. Era 100 faltas por dia. Treinando toda hora, de tudo quanto é lado do campo. Mas no futebol atual, a fisiologia então, permite que faça isso? É o que eu estava dizendo. É por isso que baixou aí o nível de gols de falta nas equipes. Porque treina-se muito pouco. Na minha época, treinava muito, cara. Mas muito mesmo. Eu acrescento aí a cultura do jogador de futebol.
Eu acho que eles estão preocupados com muitas outras coisas e pouco com a parte técnica. Eles não treinam, Batista, eles estão preocupados com o carro que eles têm que comprar, com a balada que eles têm que ir, eu não estou generalizando, tá? Com a tatuagem que eles vão fazer nova e menos em treinar. Não existe outro jeito, eu não conheço pelo menos, de você melhorar o seu performance individual, vide cobrança de falta, se você não treinar. Sempre falo isso. Eu tive a alegria de começar fazendo o meu trabalho como repórter, como comunicador, no basquetebol lá de Jundiaí. Eu tive a alegria de ver a Paula no meio de carreira. Ela arremessava por dia no jogo, jogava à noite 8 horas, de manhã ela ia para a quadra. 1000 arremessos por dia. 1000. Por isso que ela foi a Paula, a Magic Paula. Não tem segredo. Para acertar a falta, Batista, tem que treinar. O Guarani emitiu uma nota falando sobre a contusão do Chay. O Chay tem sido perseguido por contusões, mas essa contusão não tem nada a ver com outras contusões que o Chay sofreu. O Guarani emitiu uma nota dizendo que o atleta do Ituano caiu em cima do joelho. E ele saiu carregado, como disse aí a nossa reportagem, saiu chorando. E o Guarani emitiu uma nota dizendo que ele será avaliado nos próximos dias. Na entrevista coletiva, um detalhe que até foi chamado a atenção pelo Edu Pinheiro. Uma pergunta, Vitor, do Bugrecast, estava lá na coletiva, perguntou, caso o Chay não tenha condições, né? Que ninguém sabe aí o grau de lesão que ele sofreu. O joelho é sempre preocupante. Se o Regis poderia ser inscrito para a próxima rodada. E o Humberto Louser disse que ele prefere focar no positivo, até porque a energia gasta é a mesma, palavras textuais do treinador. Não citou o nome do Regis, preferiu, na resposta, acreditar de que o Chay vai conseguir a recuperação e estará em campo contra o Mirassol na quarta-feira. Eu acho que vai, assim... Vai passar por uma ressonância magnética, e se não tiver lesão ligamentar, que é o que a gente espera, né? Porque a LCA realmente é muito complexo, complicado, muito tempo fora. Um entorce ali, um incômodo no menisco e tal, a galera dá uma organizada. Provavelmente eu acredito que para esse próximo jogo não, né? Porque deve estar dolorido uma barbaridade. Mas tomara que não seja nada. Agora, o Batista, o torcedor tem que esquecer essa história do Regis, cara. Tem que esquecer isso. Esquece a história do Regis. Já deu para perceber que o Regis está fora dos planos do Humberto, né? E o Guarani deu a resposta dentro do campo positiva, que não precisa do Regis. Essa é a minha opinião. É isso aí. Esse é o ponto fundamental. Tem que dar a resposta, né? E deu. Comprou a briga. E deu. É o que aconteceu com o Felipão. Com o Romário, né? Com o Romário. Exatamente. Não convocou o Romário, o Brasil inteiro pedindo o Romário. As pessoas nos estádios levavam a placa pedindo a convocação do Romário. Felipão bancou, foi lá e ganhou a Copa do Mundo. Acabou. Calou a boca de todo mundo, está resolvida a questão. É isso aí. E a bem da verdade, o Guarani, na partida contra o Mirassol, aliás, contra o São Bernardo, jogo realizado no Estádio Brinco de Ouro, jogou com meia. E até, curiosamente, com 3 volantes contra a equipe do Corinthians, criou mais do que jogando com meia contra a equipe do São Bernardo. E o Chay se machucou, não estava bem, entrou o Matheus Bueno, o time melhorou. Então, se está dando certo, para que mexer? Então, continua com os 3 volantes. E aquilo que o Humberto Louser me disse lá na festa de lançamento da nova camisa do Guarani. Os volantes do Guarani são meias. E ele está todo instante defendendo isso. Então, mesmo que não tenha condições, e acho que não terá a questão do Chay, continua com o time que enfrentou e venceu a equipe do Ituano. Ele está deixando muito claro que ele vai rodar o elenco pela falta de preparação física ideal que o grupo tem. Ele não pode insistir neste momento onde não existe uma certeza dos titulares em jogador que está mal fisicamente. Eu sei que a torcida não entende isso. Então ficar aqui questionando por esse, não coloca aquele, ou coloca aquele e não coloca esse, ainda é muito complicado.
esse meio-campo que terminou o jogo, ou que foi depois da saída do Chay, é o meio-campo que jogou, se eu não estou enganado, lá contra o Corinthians. Você acabou de colocar. Não, lá tinha o Anderson. Tem o Anderson, aqui acrescentou o Anderson Leite. Melhorou. A qualidade do Anderson Leite é superior ao Anderson. Então você veja, são jogadores de de característica diferente, não é? Do que você ter o meio-campo com o meio armador e que funciona, ocupa bem os espaços. O Bueno tem muito disso da chegada, eu acho que tem essa facilidade. Não é o ideal, mas é o melhor que está se apresentando no momento. Eu insisto, o problema nesse momento é físico. As escolhas do treinador têm que ser em primeiro lugar no aspecto físico. E eu não tenho dúvida, Gleger, no meio de semana também vai ser assim. A gente pode aqui ficar discutindo o Regis, tudo, mas o Regis está pronto? Ele vai exercer aquilo que hoje o Bueno está exercendo por acaso? Não sei, não dá para responder. Então o jogo vai responder isso para a gente.